Uma testemunha feminina que não quis se identificar trabalhava como professora em 1976 na região sul da Austrália. Ela relata que neste ano, em um dia de folga, estava aspirando o chão da sala de sua casa por volta do meio-dia, quando de repente começou a se sentir muito nauseada. Ela então decidiu sentar-se um pouco no sofá para tentar melhorar da sensação de mal-estar e, a princípio, imaginava que estava sozinha em casa, pois seu marido estava trabalhando naquele dia. Por este motivo que a testemunha se surpreendeu ao ver ao lado do sofá 3 figuras humanoides não humanas. 2 dos seres tinham cerca de 1,20 m de altura, com rostos largos, grandes olhos negros, apenas uma pequena fenda no lugar da boca e 2 pequenos buracos no lugar do nariz. Na cabeça, os seres apresentavam um cabelo castanho na parte de trás e uma túnica marrom que cobria parcialmente as suas cabeças. Já o terceiro ser era um pouco mais alto, com cerca de 1,5 m de altura e parecia ter características do sexo feminino. Ela também apresentava um rosto largo, com grandes olhos negros, porém seus cabelos atrás da cabeça eram pretos e não castanhos, como nos primeiros 2. Assim que a testemunha notou a presença dos seres, a criatura mais alta começou a se comunicar telepaticamente com a testemunha, dizendo que ela deveria ir com eles. Apesar de extremamente assustada, a testemunha ainda conseguiu responder mentalmente os seres, dizendo que não queria ir. E de certa forma, a testemunha se sentia tentando lutar mentalmente contra os seres, até que ela caiu no chão e, tentando se arrastar em direção à porta para fugir, desmaiou. A testemunha então acordou do desmaio exatamente no mesmo lugar que havia perdido a consciência, e aparentemente tudo estava normal e os seres já não estavam mais ali. Porém, em seguida, seu marido chegou e foi neste momento que a testemunha percebeu que ela havia ficado inconsciente por pelo menos 4 horas. Apesar disso, a testemunha não descarta a possibilidade de que nesse tempo desmaiada, na verdade, tenha sido um tempo perdido em sua memória, em que ela talvez tenha sido abduzida por aqueles seres que teriam origem extraterrestre. Ainda assim, mesmo tendo certeza de tudo que viveu, a testemunha não contou nada ao marido e nem a ninguém. Apenas aceitou relatar o seu caso com a condição de não ter nem seu nome e nem sua localização exata revelada. E o motivo para isso é óbvio. Infelizmente, uma pessoa que relata isso pode acabar sendo ridicularizada pelas demais, e isso poderia colocar em risco a carreira da testemunha, que era professora, além de prejudicar a sua convivência social com as pessoas de sua comunidade. Hoje em dia, a questão ufológica está um pouco mais aberta, principalmente depois que os Estados Unidos começaram a falar abertamente sobre o fenômeno e afirmaram que o fenômeno OVNI existe sim e não tem uma explicação. Mas este relato foi coletado muito antes de todo esse boom ufológico recente, e mesmo nos dias de hoje, se alguém disser que teve um contato com seres alienígenas dentro da sua casa, sem dúvida nenhuma, no mínimo, vai virar piada na vizinhança. E isso desencoraja as pessoas a contarem as suas experiências, mas essa testemunha australiana pelo menos dividiu o ocorrido com o público, mesmo que não divulgando detalhes que pudessem a identificar. Quanto ao caso, é interessante notar que, apesar de não ser raro, não é tão comum que um contato ufológico ocorra dentro da casa da testemunha, ainda mais com os seres ali, de pé na sala, em plena luz do dia. Ainda assim, são descrições que já foram relatadas antes na casuística ufológica, não é exatamente uma novidade. Obviamente que também não podemos descartar a possibilidade de que a testemunha tenha alucinado durante sua crise de mal-estar, que poderia ter uma origem mais grave. Vale destacar também que na maioria dos países do mundo não há saúde gratuita e, além de particular, ainda é extremamente caro ser atendido por um médico. Por isso as pessoas em outros países não têm o costume de ir ao médico, com exceção de casos graves. Isso explica porque a testemunha provavelmente não procurou um médico depois de seu desmaio para descobrir se o que lhe ocorreu poderia ser grave ou se poderia ter causado aquela alucinação. Outro ponto intrigante para se refletir é que, mesmo que considerarmos a possibilidade de ser uma alucinação, por que ela iria alucinar justamente com seres com estas características? E se todos os outros relatos da casuística ufológica são alucinações, por que eles possuem tantas descrições em comuns dos seres e da forma como ocorrem as experiências? Coincidência? Apenas influência de filmes, séries e documentários sobre o tema ufológico? Mas e você? O que acha?
Será que a professora australiana realmente teve um contato alienígena ou tudo não passou de imaginação? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.